Sempre achei que a velhice seria tranquila, que aos 80 anos eu estaria sentada na varanda da minha casa, com uma xícara de chá na mão, observando o mundo passar e contando histórias para quem quisesse ouvir. Que ingenuidade a minha! A vida tem um jeito muito particular de nos surpreender, de virar tudo de cabeça para baixo quando menos esperamos. Meu nome é Natália, 80 anos recém-completados, 3 filhos, 7 netos e uma vida inteira dedicada à sala de aula. Por 42 anos fui professora de português em escolas públicas. Amava meu trabalho, amava meus alunos, amava acordar todas as manhãs sabendo que tinha um propósito. Até que a aposentadoria chegou, e junto com ela, um vazio que eu não sabia como preencher. Não que eu não estivesse preparada, ou pelo menos achava que estava. Tinha planos, viagens com meu marido Eduardo, aulas de pintura que sempre quis fazer, livros para ler, netos para mimar. Mas a vida tem esse hábito de rir dos nossos planos, não é mesmo? Eduardo foi embora primeiro. Um infarto fulminante enquanto cortava a grama do nosso pequeno jardim. Não houve tempo para despedidas, para últimas palavras de amor, para um último abraço. Numa tarde de domingo, ele simplesmente não estava mais lá. E o silêncio da casa, que antes me parecia acolhedor, transformou-se em um monstro que me engolia dia após dia. Foi o começo da escuridão. Sabe quando dizem que a gente cai num poço? Pois é, eu caí. E foi fundo. Tão fundo que eu não conseguia mais ver a luz lá em cima. No começo, meus filhos estavam sempre por perto. Sandra, minha filha mais velha, ligava todos os dias. Lucas, o do meio, aparecia com a esposa nos fins de semana. E Ricardo, o caçula, insistia para que eu me mudasse para mais perto dele. Todos preocupados, todos tentando me ajudar à sua maneira. Mas eu, teimosa que sempre fui, dizia que estava bem, que só precisava de tempo. Mentira. Eu não estava bem, nem perto disso. Os dias começaram a se arrastar. Acordava tarde, arrastava-me da cama para o sofá, do sofá para a cozinha, da cozinha de volta para o sofá. As refeições eram um fardo. Comer sozinha, olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa, era como uma pequena tortura diária. Às vezes, eu simplesmente esquecia de comer. Outras vezes, comia demais, tentando preencher um vazio que não era de fome. "Mãe, você está emagrecendo muito", dizia Sandra ao telefone, com aquela voz preocupada que eu conhecia tão bem. "Que nada, filha. É impressão sua. Estou comendo bem." Mais uma mentira. Uma entre tantas que eu contava para que me deixassem em paz com minha tristeza. As contas começaram a se acumular na mesa. As plantas que Eduardo cuidava com tanto carinho foram morrendo uma a uma. O jardim, antes tão bem cuidado, virou um matagal. A poeira se acumulava nos móveis. Os armários ficavam desorganizados. E eu? Eu apenas observava tudo desmoronar, como se estivesse assistindo a um filme da vida de outra pessoa. Foi Sandra quem primeiro mencionou a palavra depressão. "Mãe, você precisa procurar ajuda. Isso não é normal. Já faz mais de um ano que o pai se foi. E você parece que está piorando em vez de melhorar." "Não seja exagerada, menina. Estou apenas cansada. Na minha idade é normal não ter tanta energia." "Não, mãe. Não é normal você ficar dias sem tomar banho. Não é normal você não atender ao telefone. Não é normal você não querer mais ver seus netos." Aquilo me atingiu como um tapa. Meus netos. Eu sempre fui uma avó presente. Daquelas que fazem bolo no fim de semana. Que contam histórias antes de dormir. Que sabem exatamente qual o brinquedo favorito de cada um. Quando foi a última vez que eu tinha visto qualquer um deles? Não conseguia lembrar. "Eles perguntam por você, sabia?" Sandra continuou, sua voz agora embargada. "O Daniel, então, quase todos os dias quer saber quando vai poder visitar a vovó Natália." Daniel.
Meu neto mais novo, filho de Sandra. 6 anos de pura energia e curiosidade. Ele tinha os olhos do avô, aquele mesmo brilho travesso que me fazia sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. E eu estava privando-me de vê-lo, de ver qualquer um deles. Traga-o aqui no domingo, falei, quase sem pensar. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. O silêncio do outro lado da linha me fez perceber o quanto aquele pedido soava estranho vindo de mim, que há meses recusava qualquer visita. Tem certeza, mãe? Sandra perguntou, hesitante. Tenho. Traga-o. Vou fazer aquele bolo de chocolate que ele gosta. Outro silêncio. Talvez Sandra estivesse tentando decidir se eu realmente faria o bolo ou se era mais uma promessa vazia. Tudo bem. Estaremos aí depois do almoço. Desliguei o telefone e olhei ao redor. A casa estava um caos. Eu estava um caos. Teria que fazer algo a respeito se queria receber meu neto. Foi o primeiro impulso genuíno que senti em muito tempo para fazer qualquer coisa além de simplesmente existir. Naquela tarde, tomei um banho demorado. Lavei os cabelos que já estavam quase completamente brancos. Vesti uma roupa limpa. Não mais aquele roupão velho que tinha se tornado uma segunda pele. Olhei-me no espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Olhos fundos, pele pálida, o rosto marcado por rugas que pareciam ter se aprofundado nos últimos meses. Mas eram meus olhos. E pela primeira vez em muito tempo, havia um pequeno brilho neles. Na sexta-feira fiz um esforço para limpar pelo menos a sala e a cozinha. Passei o aspirador, tirei o pó dos móveis, lavei a louça acumulada na pia. Cada movimento parecia exigir uma energia que eu não tinha, como se meu corpo pesasse toneladas. Mas continuei, pensando no sorriso de Daniel quando provasse o bolo que eu ainda nem havia começado a fazer. No sábado fui ao mercado. Uma tarefa simples que antes fazia parte da minha rotina, agora parecia uma expedição ao desconhecido. As pessoas, as luzes, os sons, tudo parecia amplificado, invasivo. Peguei apenas o essencial: farinha, açúcar, chocolate, ovos. No caixa, minhas mãos tremiam enquanto contava o dinheiro. A moça do caixa me olhou com uma mistura de impaciência e pena. Saí de lá exausta, como se tivesse corrido uma maratona. No domingo de manhã, finalmente fiz o bolo. A cozinha, que por tanto tempo havia permanecido silenciosa e fria, encheu-se com o aroma doce do chocolate. Por um breve momento, senti-me como antes, como a Natália que amava cozinhar para a família, que encontrava alegria nas pequenas coisas. Mas então, ao colocar a forma no forno, o pensamento veio como uma onda. Eduardo adoraria esse cheiro. E com ele a dor voltou, afiada como sempre. Sentei-me na cadeira da cozinha e chorei. Chorei como não chorava há semanas. Não o choro contido, silencioso, que havia se tornado meu companheiro noturno. Mas um choro profundo, que vinha das entranhas e sacudia todo o meu corpo. Chorei até que o timer do forno tocou, anunciando que o bolo estava pronto. Às 2 da tarde, a campainha tocou. Meu coração disparou. Por um instante pensei em não atender, em fingir que não estava em casa. O medo tomou conta de mim. E se Daniel não me reconhecesse? E se ele percebesse o quanto eu estava diferente? E se ele não quisesse mais vir me ver depois de hoje? A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Respirei fundo e caminhei até a porta. Lá estavam eles, Sandra, com seu sorriso cauteloso, e Daniel com um desenho colorido nas mãos e um sorriso que iluminou todo o corredor. "Vovó Natália!" Ele gritou, jogando-se em meus braços com uma força que quase me derrubou. O cheiro de shampoo infantil, a maciez do cabelo dele contra meu rosto, o calor daquele pequeno corpo abraçado ao meu. Foi como se uma comporta se abrisse dentro de mim.
Abracei-o de volta com toda a força que consegui reunir, temendo que, se o soltasse, aquela sensação de vida também me deixaria. "Olha o que eu fiz para você", ele disse, estendendo o desenho. Era uma casa colorida com um jardim florido e várias pessoas de mãos dadas. No canto superior, um sol amarelo brilhante sorria. "Somos nós, você, eu, a mamãe, o papai, o tio Lucas, a tia Camila, o tio Ricardo, a vovó Teresa, que está no céu, e o vovô Eduardo, que também está no céu." Ele explicou, apontando para cada figura palito no desenho. "Teresa, minha mãe, falecida há mais de 20 anos. Eduardo, meu marido. Ambos no céu do desenho de Daniel, sorrindo e de mãos dadas com o restante da família. É lindo, meu amor", consegui dizer, a voz embargada. "Vamos entrar? Fiz um bolo para você." Os olhos dele se arregalaram de excitação. "De chocolate?" "De chocolate", confirmei, permitindo-me um pequeno sorriso. Enquanto Daniel corria para dentro, Sandra ficou para trás, me observando com olhos atentos. "Você está diferente hoje, mãe", ela comentou, baixinho. "Estou?" perguntei sem saber se era um elogio ou uma crítica. "Sim, tem cor no seu rosto. E você fez um bolo. Um gesto simples. Fazer um bolo. Mas para quem passara meses mal conseguindo preparar um sanduíche para si mesma, era um marco." "Não queria decepcioná-lo", respondi olhando para Daniel, que já havia encontrado seu caminho até a cozinha e estava na ponta dos pés, tentando espiar o bolo no balcão. "Não é só isso", Sandra insistiu. "Tem algo nos seus olhos hoje." Fazia tempo que eu não via isso. Não respondi. Não sabia o que dizer. Como explicar que a simples expectativa de ver meu neto tinha sido como um pequeno facho de luz no fundo do poço onde eu me encontrava? Que por algumas horas, enquanto limpava a casa e fazia o bolo, eu tinha me sentido quase normal? A tarde passou rápido demais. Daniel devorou 2 fatias de bolo. Contou-me sobre a escola, sobre o novo videogame que tinha ganhado do pai, sobre como estava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinhas. Sandra permaneceu quieta na maior parte do tempo, apenas observando nossa interação com um misto de alívio e cautela. Quando chegou a hora de irem embora, Daniel me abraçou forte novamente. "Posso voltar semana que vem, vovó?" A pergunta pegou-me de surpresa. Olhei para Sandra, que parecia igualmente surpresa. "Se sua mãe deixar", respondi incerta. "Podemos arranjar isso", Sandra disse, um sorriso genuíno substituindo a expressão cautelosa de antes. "Eba!", Daniel comemorou. "Vou trazer meu jogo novo para te mostrar, vovó." Acenei da porta enquanto eles entravam no carro. Daniel abaixou o vidro e gritou: "Tchau, vovó! Te amo!" "Também te amo, meu anjo", respondi, a voz falhando. Fechei a porta e encostei-me nela, exausta. Não me lembrava de ter falado tanto. Não me lembrava de ter sentido tanto em meses. Era como se cada emoção estivesse amplificada. A alegria de ver Daniel, o peso da preocupação de Sandra, a dor da ausência de Eduardo. Tudo ao mesmo tempo, intenso demais. Caminhei até a cozinha para limpar a bagunça. O desenho de Daniel estava sobre a mesa. Peguei-o com cuidado e olhei mais uma vez para aquelas figuras palito de mãos dadas, para o sol sorridente, para a casa colorida. Na simplicidade daquele desenho infantil, havia uma verdade que eu tinha me esquecido. A vida continua. As pessoas que amamos podem partir, mas outras permanecem e precisam de nós. Coloquei o desenho na geladeira, preso por um ímã. A primeira decoração nova naquela cozinha em mais de um ano. Naquela noite, deitada na cama que ainda parecia grande demais, sem Eduardo ao meu lado, refleti sobre o dia. Tinha sido cansativo, emocionalmente exaustivo.
Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não queria que acabasse. Queria mais. Mais daquele sorriso, mais daquele abraço, mais daquela sensação de que, talvez, apenas talvez, eu ainda tivesse um motivo para acordar na manhã seguinte. Foi apenas uma tarde. Uma simples tarde de domingo com meu neto. Não curou minha depressão. Não apagou a dor da perda. Não preencheu o vazio deixado por Eduardo. Mas acendeu uma pequena luz no fundo do poço. Uma luz que me permitiu ver, mesmo que por algumas horas, que talvez houvesse um caminho de volta à superfície. E pela primeira vez em mais de um ano, adormeci sem chorar. A semana seguinte foi um misto de ansiedade e pequenos avanços. A expectativa da visita de Daniel no domingo funcionava como uma espécie de âncora. Algo concreto a que me agarrar quando o peso da solidão ameaçava me arrastar de volta para o fundo. Na terça-feira, consegui reunir energia para ligar para Sandra. Ela atendeu no terceiro toque. A surpresa evidente em sua voz quando percebeu que era eu quem ligava. Mãe, aconteceu alguma coisa? Era triste perceber que uma simples ligação minha agora era motivo de preocupação. Que eu havia me tornado uma pessoa que só se comunicava quando algo estava errado. Não, filha. Só queria saber se a visita de domingo está de pé. O alívio na voz dela era quase palpável. Claro que sim! Daniel não fala de outra coisa. Quer trazer o jogo novo para mostrar à vovó. Houve uma pausa breve, como se ela estivesse tomando coragem para algo. Na verdade, mãe, eu estava pensando... Lucas ligou ontem. Ele e Camila estão querendo trazer as crianças também. Gabriel está com saudades. Gabriel, filho de Lucas e Camila. 9 anos. Esperto como o pai, teimoso como a mãe. Fazia tanto tempo que não o via que me perguntei se ele ainda teria aquelas sardas no nariz, ou se sua voia já havia começado a mudar. E a Yasmin também, claro. Sandra continuou, mencionando a filha mais velha de Lucas, de 13 anos. Mas se for muita gente de uma vez, eu entendo. Podemos marcar outro dia para eles. Era uma gentileza da parte dela, dar-me a opção de recusar. O velho hábito de isolamento quase me fez aceitar a saída fácil. Mas então me lembrei do desenho de Daniel na geladeira, daquelas figuras de palito de mãos dadas. A família. Minha família. Não, tudo bem. Podem vir todos. Vou fazer um bolo maior. Tem certeza, mãe? A preocupação estava de volta à voz dela. Tenho, Sandra. Vai ser bom ver as crianças. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de medo e determinação. O que tinha acabado de fazer? Comprometer-me a receber mais pessoas, a cozinhar mais, a conversar mais, quando até poucos dias atrás eu mal conseguia sair da cama. Era loucura. Ou talvez, apenas talvez, fosse o começo de algo novo. Na quarta-feira, pela primeira vez em meses, saí para fazer mais do que apenas ir ao mercado e voltar. Caminhei até a praça do bairro, sentei-me em um banco e fiquei observando as pessoas por quase 1 hora. Mães com carrinhos de bebê, idosos jogando damas, crianças correndo e gritando. A vida acontecendo ao meu redor, enquanto eu assistia. Uma espectadora silenciosa. Uma senhora de cabelos grisalhos passou por mim, carregando sacolas de compras. Nossos olhares se cruzaram e ela sorriu. Um sorriso cansado, mas gentil. Sorri de volta, o gesto parecendo estranho, como se os músculos do meu rosto tivessem esquecido como se movimentar daquela forma. Na quinta-feira, liguei para Ricardo. Meu filho caçula, sempre tão parecido com o pai, não apenas na aparência, mas na maneira direta de falar, no temperamento, por vezes, explosivo, na lealdade feroz à família. Mãe? A voz dele soou surpresa, assim como a de Sandra dias antes. Oi, filho. Está tudo bem? Novamente aquela pergunta, aquela preocupação imediata. Sim, Ricardo, está tudo bem.
Sandra e Lucas vão trazer as crianças para me visitar no domingo. Pensei que talvez você e Úrsula também quisessem vir. Trazer as meninas. As meninas eram as gêmeas de Ricardo e Úrsula. Karina e Hilda, 11 anos. Tão diferentes uma da outra quanto possível. Karina, extrovertida e falante. Hilda, quieta e observadora. Duas faces da mesma moeda. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que achei que a ligação tinha caído. Ricardo? Estou aqui, mãe. Ele respondeu, a voz estranhamente embargada. É só que... faz tanto tempo que você não convida ninguém para ir aí. Desde que o pai... Ele não completou a frase. Não era necessário. Eu sei, respondi sentindo o nó familiar na garganta. Mas acho que está na hora de mudar isso. Vamos estar lá, ele disse, a determinação firme em sua voz. Que horas? Depois do almoço, lá pelas 2. Estaremos lá. Depois de desligar, sentei-me na cadeira da cozinha, tremendo. O que estava fazendo? Convidar todos de uma vez quando eu mal conseguia lidar com uma única visita sem ficar exausta? Era como pular em águas profundas sem saber nadar. Mas algo dentro de mim, uma vozinha teimosa que lembrava muito a Natália de antes, insistia que era o caminho certo. Na sexta-feira, acordei com um propósito: limpar a casa inteira. Não apenas a sala e a cozinha como fizera na semana anterior, mas cada cômodo. Peguei um caderno e fiz uma lista do que precisava ser feito. Apenas o ato de escrever, de planejar, já me fez sentir mais no controle. Comecei pelo quarto. Troquei os lençóis que há quanto tempo não via água e sabão. Arrumei o guarda-roupa, separando roupas que não usava mais para doação. Em uma gaveta, encontrei uma camiseta velha de Eduardo. Levei-a ao rosto e inspirei profundamente, buscando seu cheiro. Mas só havia o odor de tecido guardado por muito tempo. Mesmo assim, dobrei-a com cuidado e coloquei-a de volta. No banheiro, esfreguei o box do chuveiro, limpei o espelho, organizei os produtos que haviam passado da validade. Na sala, lavei as cortinas, passei o aspirador, tirei o pó das estantes. Em uma delas, a foto do nosso último aniversário de casamento. Eduardo com seu sorriso torto, o braço ao redor dos meus ombros. Eu, com o cabelo ainda mais escuro que grisalho, sorrindo para a câmera. Parecia outra vida, outro casal, outras pessoas. Na cozinha, lavei a louça que tinha usado durante a semana, limpei o fogão, organizei a despensa. Quando terminei, já era noite. Estava exausta, os músculos protestando contra o esforço incomum. Mas havia uma satisfação naquele cansaço, um senso de realização que eu não sentia há muito tempo. No sábado, fui ao mercado novamente. Dessa vez minha lista era mais longa. Ingredientes para o bolo, para sanduíches, para um lanche completo. No caixa, a mesma moça da semana anterior me olhou com curiosidade. "Recebendo visitas, dona Natália?" Ela perguntou enquanto passava os itens. Fiquei surpresa que ela soubesse meu nome. Mas então lembrei que eu havia morado naquele bairro por mais de 30 anos. Era natural que as pessoas me conhecessem, mesmo que eu, em meu isolamento, mal as notasse. "Sim, meus netos", respondi, sentindo um pequeno orgulho ao dizer aquilo. "Que bom!" Ela sorriu, genuinamente feliz por mim. A senhora andava sumida. Não respondi, apenas assenti. O que poderia dizer? Que tinha passado o último ano afundada em depressão? Que tinha afastado todas as pessoas que amava? Que estava tentando com dificuldade encontrar um caminho de volta? No domingo, acordei cedo, antes mesmo do despertador tocar. A ansiedade me consumia, mas era diferente da ansiedade paralisante dos últimos meses. Era uma ansiedade produtiva, cheia de antecipação. Preparei a massa do bolo. Chocolate, claro, o favorito de todos.
e coloquei-a no forno. Fiz sanduíches variados, cortei frutas, preparei suco. Como se preparasse para uma festa, algo que não acontecia naquela casa desde... Desde quando? Desde o aniversário de Eduardo, 3 meses antes de sua morte. Uma pequena reunião familiar, com os filhos e netos, a última vez que a casa esteve cheia. Às 2 da tarde em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo. Ajeitei o vestido simples que tinha escolhido, um azul claro que Eduardo sempre dizia que combinava com meus olhos. E fui atender. Era Lucas com a família. Camila, sua esposa, carregava uma travessa coberta com papel alumínio. Gabriel e Yasmin estavam logo atrás, o menino segurando um pacote colorido. Mãe! Lucas me abraçou forte, sua barba por fazer roçando meu rosto. Que bom te ver! Oi, dona Natália. Camila sorriu, estendendo a travessa. Trouxe aquela torta de frango que o senhor Eduardo adorava. A menção ao nome dele ainda doía, mas de uma forma diferente agora. Menos como uma facada, mais como um aperto no peito. Obrigada, querida, respondi pegando a travessa. Entrem, por favor. Gabriel veio correndo, estendendo no pacote para mim. Vovó, trouxe um presente para você. Abri o pacote ali mesmo, na entrada da casa. Era um vaso pequeno com uma violeta. É para colocar na janela da cozinha, ele explicou sério. Papai disse que você gosta de flores. Olhei para Lucas, que observava a cena com olhos úmidos. Você disse certo, filho. Falei para Gabriel, tocando seu rosto sardento. Eu amo flores. Obrigada. Yasmin, tímida como sempre, aproximou-se para um abraço contido. Oi, vovó, ela murmurou. Olha só para você, exclamei, afastando-me para vê-la melhor. Está tão alta, ela corou. Já é quase uma moça. Um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Mal tínhamos entrado quando a campainha tocou novamente. Eram Sandra, Daniel e o marido dela, Osvaldo. Vovó! Daniel gritou correndo para mim com os braços abertos. Abaixei-me para recebê-lo, sentindo o impacto do seu pequeno corpo contra o meu. O abraço dele era como um raio de sol, aquecendo partes de mim que eu achava que tinham congelado para sempre. Trouxe meu jogo! Ele anunciou, mostrando uma caixa colorida. Depois você mostra para a vovó, filho. Sandra interveio, aproximando-se para me abraçar também. Oi, mãe. Está tudo bem? Aquela pergunta de novo, mas dessa vez olhando para minha casa cheia, para os rostos sorridentes ao meu redor, para o cheiro de bolo no ar. Eu podia responder com mais sinceridade. Está ficando, filha. Osvaldo, sempre mais formal, cumprimentou-me com um beijo no rosto. A senhora está com boa aparência, dona Natália. Obrigada, Osvaldo. Você também. A campainha soou pela 3ª vez. Ricardo, Úrsula e as gêmeas. Minha família estava completa. Vovó! Karina e Hilda gritaram em uníssono, abraçando-me pelas pernas. Ricardo abraçou-me com força, sem dizer nada. Não era preciso. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, diziam tudo. Entrem, entrem. Convidei, a voz um pouco trêmula de emoção. O lanche está quase pronto. A casa, que por tanto tempo havia estado imersa em silêncio, encheu-se de vozes, risos, Daniel e Gabriel discutindo sobre qual jogo era melhor. Yasmin mostrando algo no celular para as gêmeas. Sandra e Camila na cozinha, ajudando a arrumar a mesa. Lucas e Ricardo conversando sobre trabalho. Osvaldo e Úrsula trocando receitas de drinks. Parei por um momento no meio da sala, apenas observando. Era como se a vida tivesse voltado para dentro daquelas paredes. Como se o sangue voltasse a circular em um corpo que estava se tornando rígido. Doía de certa forma. O barulho, a agitação, tudo tão diferente do silêncio a que eu tinha me acostumado. Mas era uma dor boa, como a de um músculo
que volta a ser usado depois de muito tempo parado. Vovó, vem ver meu jogo. Daniel chamou, puxando minha mão. Deixei-me levar até a mesa da sala, onde ele e Gabriel tinham montado um tabuleiro colorido. É o jogo da vida, Daniel explicou animado. Você joga os dados e vai andando pelo caminho. Pode casar, ter filhos, arranjar emprego, como na vida real, comentei, sentando-me ao lado dele. Mas é mais divertido, porque você pode escolher o que quer ser. Eu sempre escolho ser um astronauta. E você, Gabriel? Perguntei ao outro neto. Cientista, ele respondeu, ajeitando os óculos que tinha começado a usar recentemente. Quero inventar coisas que ajudem as pessoas. São escolhas maravilhosas, disse, sentindo um aperto no peito. Quanta vida havia nesses pequenos seres. Quanto futuro, quanto potencial. E eu quase tinha me privado de testemunhar isso, de fazer parte disso. Na cozinha, Sandra me chamou para ajudar a servir o bolo. Enquanto cortava as fatias, ela observou. Você está diferente hoje, mãe. Você já disse isso semana passada. E continua sendo verdade. Tem mais cor no seu rosto. E seus olhos parecem mais vivos. Parei o que estava fazendo e olhei para minha filha. Sandra, sempre tão perceptiva, tão parecida comigo em tantos aspectos. Ela tinha sido a primeira a notar minha depressão, a primeira a tentar me ajudar, a primeira a insistir quando eu recusava ajuda. Estou tentando, filha, admiti finalmente. É difícil. Tem dias que acordo e só quero ficar na cama, puxar as cobertas sobre a cabeça e desaparecer. Tem dias que a casa parece grande demais, vazia demais sem seu pai. Tem dias que eu me pergunto qual é o sentido de continuar. Sandra pegou minha mão, seus olhos fixos nos meus. E hoje? Como você se sente hoje? Refleti por um momento, buscando as palavras certas. Hoje eu me sinto como se, talvez, apenas talvez, ainda houvesse um lugar para mim no mundo. Como se, talvez, valesse a pena levantar da cama todas as manhãs. Ela sorriu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. É um começo, mãe. Um bom começo. O resto da tarde passou em um borrão de risos, jogos, conversas e comida. As crianças arrastaram-me para uma partida do jogo da vida, depois para uma de cartas, depois para assistir a uma dança improvisada que Karina tinha criado. Yasmin mostrou-me como usar melhor o celular que eu mal tocava. Gabriel explicou-me sobre um projeto de ciências que estava fazendo na escola. Daniel insistiu para que eu provasse todos os sabores de gelatina que Sandra tinha trazido. Em um momento de pausa, encontrei Ricardo sozinho na varanda, olhando para o jardim abandonado. O pai ficaria triste de ver isso assim. Ele comentou quando me aproximei. Eu sei, respondi olhando para o que um dia tinha sido o orgulho de Eduardo. Não tenho tido forças para cuidar. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Então disse: Posso vir no próximo fim de semana, trazer algumas mudas, ajudar a arrumar isso, se você quiser. Olhei para meu filho caçula, tão parecido com o pai, não apenas na aparência, mas nos gestos, na maneira de falar, até na forma como coçava a nuca quando estava nervoso. Exatamente como estava fazendo agora. Eu gostaria muito, respondi sincera. Quando o sol começou a se pôr, percebi que estava exausta. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tantas interações, tantas conversas, tantos sentimentos. Era como se um músculo atrofiado estivesse sendo forçado além de seus limites. Sandra, sempre atenta, notou meu cansaço. Acho que está na hora de irmos, pessoal. Ela anunciou. A vovó precisa descansar. Houve protestos das crianças, claro. Daniel queria jogar mais uma partida. Karina e Hilda queriam mostrar mais uma dança.
Gabriel queria terminar de me contar sobre seu projeto de ciências. Podemos voltar no próximo domingo? Daniel perguntou, olhando para mim com aqueles olhos que lembravam tantos do avô. Olhei para Sandra, que assentiu quase imperceptivelmente. Claro que sim! Respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Todos vocês. As despedidas foram barulhentas e emocionantes. Abraços, beijos, promessas de ligações durante a semana. Quando o último carro saiu da garagem, fechei a porta e encostei-me nela, exausta. A casa estava silenciosa novamente, mas de uma forma diferente. Não era mais o silêncio opressivo da solidão, mas o silêncio satisfeito que segue um dia cheio de vida e amor. Havia migalhas de bolo no chão da cozinha, copos usados sobre a mesa, o jogo da vida ainda montado na sala. Evidências de que, por algumas horas, a vida tinha retornado àquelas paredes. Não tive energia para limpar nada. Simplesmente tomei um banho e me arrastei para a cama. Estava prestes a apagar a luz do abajur quando notei algo no criado mudo. Uma pequena caixa, embrulhada com papel colorido. Não me lembrava de tê-la visto antes. Abri-a com cuidado. Dentro havia um celular. Não meu celular antigo que mal usava, mas um aparelho novo, brilhante. Junto, um bilhete escrito com a letra caprichada de Yasmin. Vovó, configurei tudo para você. Tem WhatsApp, Facebook e até Instagram. Assim você pode ver fotos nossas todos os dias, não só nos domingos. Te amo. E as lágrimas vieram, mas dessa vez não eram de tristeza ou desespero. Eram lágrimas de gratidão, de esperança, de possibilidade, de conexão. Adormeci com o celular ao meu lado, a pequena luz de notificação piscando ocasionalmente. Um lembrete de que, lá fora, havia pessoas pensando em mim, pessoas que se importavam, pessoas que queriam que eu voltasse a fazer parte de suas vidas. E, talvez pela primeira vez desde que Eduardo partira, eu também queria. A semana seguinte foi marcada por pequenas vitórias e recaídas inevitáveis. Na segunda-feira, acordei com uma dor de cabeça lancinante, resultado do excesso de estímulo do dia anterior. O silêncio da casa, que por tanto tempo tinha sido meu algoz, agora parecia um alívio bem-vindo. Permaneci na cama até quase meio-dia, os olhos fechados, a mente vagando entre lembranças do domingo e a realidade do presente. Quando finalmente me levantei, notei o celular novo na mesa de cabeceira, a luz de notificação piscando insistentemente. Com dedos hesitantes, peguei o aparelho. Havia dezenas de mensagens no tal Grupo da Família que Yasmin tinha criado. Fotos das crianças indo para a escola, mensagens de bom dia, comentários sobre o domingo, planos para o próximo encontro. Toda uma vida acontecendo, registrada em tempo real, enquanto eu dormia. Olhei para aquela tela brilhante com um misto de fascínio e intimidação. Nunca tinha sido muito adepta de tecnologia. Eduardo era quem lidava com essas coisas. Pagamentos online, redes sociais, aplicativos. Depois que ele se foi, simplesmente deixei de lado tudo isso, voltando ao básico. Telefone fixo, dinheiro em espécie, anotações em papel. Mas agora, aquele pequeno aparelho representava uma conexão com o mundo exterior. Uma janela para a vida dos meus filhos e netos quando eles não estavam fisicamente presentes. Hesitei por alguns minutos, os dedos pairando sobre a tela, até que finalmente digitei uma mensagem simples. Bom dia, família. Obrigada pelo domingo maravilhoso. Natália. A resposta foi quase imediata. Sandra enviou um emoji de coração. Lucas respondeu com: Bom dia, mãe. Que bom te ver aqui. Ricardo, sempre mais contido, simplesmente enviou um. As gêmeas mandaram várias carinhas sorridentes. E Yasmin, a responsável pelo celular, enviou uma mensagem privada. Vovó, você conseguiu usar
Estou tão orgulhosa. Se precisar de ajuda com alguma coisa, é só me ligar. Aquele pequeno intercâmbio tão simples, tão corriqueiro para a maioria das pessoas, foi como um raio de luz perfurando a escuridão do meu isolamento. Uma conexão, mesmo que virtual, com as pessoas que eu amava. Um lembrete de que eu não estava completamente sozinha naquela casa vazia. Animada com esse pequeno sucesso, decidi enfrentar a bagunça deixada pelo encontro de domingo. Limpei a cozinha, guardei o jogo na sala, aspirei o carpete. Cada tarefa era um pequeno desafio, um teste para meu corpo e mente que há tanto tempo estavam estagnados. Ao final do dia, estava exausta, mas com uma sensação de realização que não sentia há meses. Na terça-feira, no entanto, a nuvem escura voltou. Acordei com aquela sensação de peso sobre o peito, como se algo invisível estivesse me pressionando contra o colchão. Os pensamentos sombrios que tinham dado uma trégua nos últimos dias retornaram com força total. Para que tudo isso? Eles vieram uma vez, virão de novo no domingo. E depois? Você continua sozinha, velha, sem propósito. Eduardo não vai voltar. Esta casa continuará vazia. Esta vida continuará sem sentido. Lutei contra essas ideias por horas, enrolada nas cobertas, olhando para o teto. O celular tocou algumas vezes. Notificações do grupo, provavelmente. Mas não tive forças para verificar. A ideia de interagir, mesmo que virtualmente, parecia esmagadora demais. Quando finalmente me levantei, já era tarde. Arrastei-me até a cozinha, preparei um café sem vontade, comi um pedaço de pão sem sabor. A casa, que no domingo tinha estado tão cheia de vida, agora parecia mais vazia do que nunca. O silêncio amplificado pela memória recente das vozes e risos. Sentei-me na cadeira da cozinha, olhando para o jardim abandonado pela janela. Eduardo tinha passado tantas horas ali, cuidando de cada planta com atenção e carinho. Agora, era apenas mato e desolação. Uma metáfora perfeita para o que minha vida tinha se tornado sem ele. As lágrimas vieram, quentes e amargas. Chorei pela perda, pela solidão, pela pessoa que eu tinha sido e já não era mais. Chorei até sentir-me vazia, exausta, sem mais nada para dar. Foi nesse estado que Sandra me encontrou quando chegou, sem aviso no final da tarde. Mãe? Ela chamou da porta, a preocupação evidente em sua voz. Você não respondeu minhas mensagens o dia todo. Fiquei preocupada. Enxuguei as lágrimas apressadamente, tentando compor uma expressão que não revelasse o quão quebrada eu me sentia. Estou bem, filha. Só um pouco cansada. Sandra me olhou com aqueles olhos que viam além das minhas palavras, que enxergavam a verdade por trás da fachada. Não está, mãe. E tudo bem não estar. Sentou-se à mesa da cozinha de frente para mim e pegou minhas mãos entre as suas. Suas mãos eram tão parecidas com as minhas, os mesmos dedos longos, as mesmas linhas na palma, só que sem as manchas da idade, sem as articulações inchadas pelo tempo. Sabe, eu conversei com uma amiga minha ontem. Ela é psicóloga. Contei sobre você, sobre como tem sido desde que o pai se foi. Senti um aperto no peito, uma mistura de vergonha e raiva. Vergonha por ter me tornado um caso de preocupação para minha filha, algo para ser discutido com especialistas. Raiva por ela ter falado sobre mim pelas minhas costas. Não precisava ter feito isso, disse, a voz mais dura do que pretendia. Não sou um caso de estudo. Não, mãe, não é isso. Sandra apressou-se em explicar. É que eu quero te ajudar, mas não sei como. E ela me deu algumas sugestões. Suspirei, a raiva inicial dando lugar ao cansaço. Que sugestões? Primeiro, ela disse que o que você está sentindo é normal. Chama-se luto. E cada pessoa passa por isso de um jeito diferente. Não existe um tempo certo para superar
ou seguir em frente. O que existe são formas de conviver com a perda, de encontrar um novo normal. Assenti silenciosamente. Um novo normal. Era isso que eu estava tentando encontrar? Ou estava apenas me agarrando desesperadamente ao passado, a uma vida que já não existia mais? Segundo, ela disse que a depressão é uma condição médica real, não apenas tristeza ou falta de vontade, e que existem tratamentos que podem ajudar. Você quer que eu tome remédios? Perguntei apreensiva. Quero que você considere todas as opções disponíveis. Sandra respondeu com cuidado. Inclusive falar com um profissional. Ela me indicou um colega que trabalha especificamente com pessoas da sua idade, que passaram por perdas semelhantes. Desviei o olhar para a janela, para o jardim abandonado. A ideia de falar sobre meus sentimentos com um estranho me parecia absurda. Expor minhas fraquezas, meus medos mais profundos, minha incapacidade de seguir adiante sem Eduardo. Não sei, Sandra. Apenas pense a respeito, mãe. Por favor, não precisa decidir nada agora. Ela apertou minhas mãos mais uma vez, seus olhos implorando pela minha cooperação. Tem mais uma coisa, ela continuou, quando viu que eu não resistiria mais. Daniel perguntou se pode vir te ver amanhã depois da aula. Ele tem uma apresentação de música na escola na sexta e quer praticar para você. Apesar do peso no peito, um pequeno sorriso encontrou caminho até meus lábios. Ele toca algum instrumento? Flauta doce, Sandra respondeu também sorrindo. Não é exatamente Mozart, mas ele está muito empolgado. Claro que ele pode vir, respondi sem hesitar. Vou fazer um lanche para ele. Sandra olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia alívio ali, e esperança, mas também algo mais profundo, mais complexo. Sabe, mãe, você sempre foi nosso porto seguro. Quando éramos crianças, era você quem nos ouvia tocar piano desafinado, quem aplaudia nossas apresentações escolares terríveis, quem achava bonitos nossos desenhos desajeitados. Acho que agora é a nossa vez de ser isso para você. De te dar razões para sorrir, mesmo quando a vida parece sem graça. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram apenas de tristeza. Havia gratidão ali, e um amor tão profundo que doía. Eu não mereço vocês, murmurei. Claro que merece, Sandra respondeu firme. Você nos deu tudo, mãe. Agora deixe a gente te dar um pouquinho de volta. Quando ela foi embora, prometi que pensaria sobre a terapia. Não tinha certeza se funcionaria para mim, se eu seria capaz de me abrir daquela forma. Mas a simples ideia de que existia um caminho, uma possibilidade de alívio, acendeu uma pequena chama de esperança. Na quarta-feira, como prometido, Daniel veio me visitar depois da escola. Chegou carregando sua flauta doce e uma pasta com partituras, o rosto corado de excitação. Vovó, posso tocar para você? Claro que pode, meu amor. Mas primeiro, que tal um lanche? Fiz aquele bolo de laranja que você gosta. Seus olhos se iluminaram. Com calda? Com calda, confirmei sorrindo diante do seu entusiasmo. Enquanto ele devorava uma fatia generosa de bolo, contou-me sobre sua semana na escola, sobre uma briga com um colega que já tinha sido resolvida, sobre como estava nervoso com a apresentação de sexta-feira. E se eu errar, vovó? Todo mundo vai rir de mim. Olhei para aquele rostinho preocupado, para aqueles olhos tão parecidos com os do avô, e senti uma onda de ternura e proteção. Sabe, Daniel, quando eu era professora, eu sempre dizia aos meus alunos que errar faz parte de aprender. Se você errar, simplesmente continue tocando. A maioria das pessoas nem vai perceber, e as que perceberem vão admirar sua coragem de continuar. Ele considerou minhas palavras por um momento, a testa franzida em concentração.
O vovô Eduardo alguma vez errou alguma coisa? A pergunta me pegou de surpresa. Eduardo raramente era mencionado diretamente pelas crianças, como se seu nome fosse um tabu, algo que poderia me machucar. Oh, muitas vezes, respondi sorrindo com a lembrança. Seu avô era terrível em dar direções. Uma vez estávamos viajando para o litoral e ele insistiu que conhecia um atalho. Acabamos em uma estrada de terra no meio do nada, com o carro quase sem gasolina. Tivemos que pedir ajuda em uma fazenda. Daniel riu, encantado com a história. E ele ficou bravo? No começo, sim, porque não gostava de admitir que estava errado. Mas depois acabou rindo também. Seu avô sabia que às vezes a melhor coisa a fazer quando você comete um erro é rir de si mesmo. O rosto de Daniel se iluminou com um sorriso. Vou lembrar disso na sexta. Depois do lanche, ele tocou sua música para mim. Era uma versão simplificada de Asa Branca, cheia de notas hesitantes e pequenas pausas. Mas havia tanto empenho, tanta concentração em seu rostinho, que me emocionei até as lágrimas. O que achou, vovó? Ele perguntou ansiosamente quando terminou. Achei lindo, meu amor. Você vai ser o melhor da apresentação. Seu peito inflou de orgulho. Posso vir te contar como foi depois? Eu adoraria isso, respondi sinceramente. Quando Sandra veio buscá-lo no final da tarde, ele a recebeu na porta com uma excitação palpável. Mamãe, a vovó disse que eu vou ser o melhor da apresentação. E ela me contou uma história do vovô Eduardo. Sandra olhou para mim por cima da cabeça do filho, a surpresa evidente em seu rosto. Falávamos tão pouco sobre Eduardo, todos tão cuidadosos para não tocar no assunto, que a simples menção ao seu nome parecia um evento extraordinário. Foi uma boa visita? Ela perguntou enquanto Daniel corria para o carro. Foi maravilhosa, respondi, e pela primeira vez em muito tempo, não era uma mentira para acalmar minha filha. Era a pura verdade. Aquelas horas com Daniel tinham sido um bálsamo para minha alma ferida. Fico feliz, mãe. Ela sorriu, abraçando-me brevemente. Pensou sobre o que conversamos ontem? Assenti. Ainda estou pensando, mas talvez não seja uma má ideia falar com alguém. O alívio em seu rosto era palpável. Vou pegar o contato com minha amiga e te passar. Depois que eles partiram, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o pôr do sol. O dia tinha sido bom. Não perfeito, não sem momentos de tristeza e saudade, mas bom. E talvez isso fosse o máximo que eu poderia esperar por enquanto. Dias bons, entremeados com dias de cada vez. Na quinta-feira, acordei com uma ideia fixa na mente. Queria limpar o jardim. Não tinha a energia ou o conhecimento para restaurá-lo completamente. Isso seria tarefa para Ricardo no fim de semana. Mas podia ao menos começar a remover o mato, a preparar o terreno. Vesti roupas velhas, encontrei as ferramentas de jardinagem no galpão nos fundos do quintal e comecei a trabalhar. O sol de inverno estava agradável, não muito quente, perfeito para atividades ao ar livre. Arranquei ervas daninhas, cortei galhos secos, removi folhas mortas. Cada movimento era um pequeno ato de rebelião contra a inércia que tinha dominado minha vida por tanto tempo. Em algum momento encontrei um pequeno broto verde emergindo da terra escura. Uma das rosas de Eduardo, talvez? Ou alguma semente trazida pelo vento. Não importava. Era a vida surgindo em meio à desolação. Um pequeno milagre cotidiano que, em meu estado anterior, eu jamais teria notado. Ajoelhei-me ali no meio do jardim abandonado e chorei. Chorei pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pelos pequenos milagres que deixei passar em meu mergulho na escuridão. Mas também chorei de gratidão por estar viva, por ter a chance de recomeçar,
por ter uma família que se recusava a desistir de mim mesmo quando eu havia desistido de mim mesma. Quando terminei de limpar uma pequena seção do jardim, já era quase noite. Minhas costas doíam, minhas mãos estavam sujas e com pequenos cortes, mas havia uma satisfação profunda em ver o resultado do meu trabalho. Uma pequena área limpa, pronta para receber novas plantas. Um começo. Na sexta-feira, Ricardo ligou logo cedo. Mãe, está tudo bem? Sim, filho. Só um pouco cansada. Trabalhei no jardim ontem. Houve uma pausa do outro lado da linha. No jardim? Sozinha? Apenas limpei uma parte. Nada demais. Isso é ótimo, mãe. Ele disse, a voz estranhamente embargada. Vou levar algumas mudas no domingo, como prometi. Rosas, gerânios, o que você preferir? Rosas, respondi sem hesitar. Seu pai adorava rosas. Outra pausa, mais longa desta vez. Ele adorava mesmo. Ricardo finalmente disse. Olha, mãe, eu estava pensando... E se eu passasse aí amanhã, em vez de domingo? Posso trazer as mudas, começar a preparar o jardim. No domingo viria com Úrsula e as meninas para o almoço, como combinado. A oferta me pegou de surpresa. Ricardo sempre foi o mais ocupado dos meus filhos, seu trabalho como engenheiro consumindo a maior parte do seu tempo. Oferecer-se para passar um sábado inteiro trabalhando no meu jardim era um gesto significativo. Se não for atrapalhar seus planos... Não vai, mãe. Na verdade, tenho pensado muito em como o pai cuidava daquele jardim. Como ele me ensinou a plantar minha primeira árvore. Acho que seria bom, sabe? Quase como uma forma de homenageá-lo. As lágrimas vieram novamente, inesperadas. Seria maravilhoso, Ricardo. Obrigada. Depois que desligamos, fiquei olhando para o telefone em minha mão, pensando em como uma simples ligação podia conter tantas camadas de significado. Ricardo não era de expressar seus sentimentos abertamente. Esse gesto, vir cuidar do jardim do pai, passar um tempo a sós comigo, era sua forma de dizer que se importava, que queria me ajudar a sarar. À tarde, recebi uma ligação inesperada de Daniel. Sandra tinha me avisado que ele ligaria após a apresentação na escola, mas não esperava que fosse tão cedo. Vovó! Sua voz excitada soou do outro lado da linha. Eu toquei e todo mundo bateu palmas. Isso é maravilhoso, meu amor. Eu sabia que você ia se sair bem. Errei uma nota, ele confessou, a voz um pouco mais baixa. Mas aí lembrei do que você disse sobre o vovô. E continuei tocando. E ninguém percebeu. Sorri, imaginando a cena. Daniel pequeno e determinado, superando seu erro e seguindo em frente, encorajado por uma história do avô que nunca chegou a conhecer realmente. Estou muito orgulhosa de você, querido. A professora disse que temos que agradecer quem nos ajudou. Então, obrigado, vovó. Aquelas palavras simples, ditas com tanta sinceridade infantil, tocaram-me profundamente. Eu tinha ajudado. Eu, que por tanto tempo tinha me sentido inútil, um fardo para minha família, tinha realmente ajudado meu neto a superar um obstáculo. Era uma realização pequena, minúscula, em comparação com tudo que eu já tinha feito em minha vida. Mas naquele momento, parecia enormemente significativa. Obrigada por me deixar ajudar, Daniel. Respondi, a voz embargada. Quando desliguei, percebi que estava sorrindo. Um sorriso genuíno, que chegava aos olhos. Não lembrava a última vez que isso tinha acontecido. No sábado, Ricardo chegou cedo, o carro carregado com ferramentas de jardinagem, sacos de terra adubada e várias mudas de plantas. Vestia roupas velhas e trazia um chapéu de palha, que me lembrou instantaneamente de Eduardo. Bom dia, mãe. Ele cumprimentou-me com um beijo na bochecha. Pronta para transformar aquele jardim? Passamos o dia inteiro trabalhando lado a lado.
Ricardo cavando, preparando a terra, plantando. Eu auxiliando, trazendo água, segurando as ferramentas. O trabalho era fisicamente exaustivo, mas havia algo profundamente terapêutico nele. A sensação da terra úmida nas mãos, o cheiro das plantas, o suor escorrendo pela testa sob o sol ameno. Em alguns momentos, Ricardo parecia tão concentrado, tão absorto no que fazia, que eu podia jurar que estava vendo Eduardo. O mesmo franzir de sobrancelhas quando algo não saía como planejado. O mesmo gesto de limpar o suor da testa com as costas da mão. O mesmo olhar de satisfação ao completar uma tarefa. Você se parece tanto com seu pai às vezes, comentei durante uma pausa para o almoço. Ricardo olhou para mim, surpreso. Assim como Daniel, ele parecia desacostumado a ouvir menções diretas a Eduardo. Mesmo? Perguntou, uma mistura de orgulho e vulnerabilidade em sua voz. Mesmo. Não apenas na aparência. Na maneira como você se move, como trabalha com as mãos. Na sua determinação. Ele sorriu, um sorriso tímido que raramente mostrava. Ele me ensinou tudo o que sei sobre jardins e sobre muitas outras coisas. Ele tinha muito orgulho de você, sabia? Disse, sentindo que era importante que Ricardo ouvisse isso. De todos vocês, claro, mas havia algo especial na forma como ele falava de você. Talvez porque você era o caçula, ou talvez porque via tanto de si mesmo em você. Ricardo baixou os olhos, visivelmente emocionado. Eu sinto tanta falta dele, mãe. Admitiu, a voz quase um sussurro. Eu também, filho. Todos os dias. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias memórias de Eduardo. Mas não era um silêncio pesado, opressivo, como o que tinha dominado minha casa por tanto tempo. Era um silêncio compartilhado, quase confortável, de duas pessoas unidas pelo amor a uma terceira que já não estava mais presente. Sabe, Ricardo quebrou o silêncio finalmente. Desde que o pai se foi, eu meio que evitei falar sobre ele. Achava que seria mais fácil assim, menos doloroso. Assenti, compreendendo perfeitamente. Eu tinha feito o mesmo. Mas hoje, trabalhando nesse jardim, lembrando de como ele me ensinou cada detalhe, percebi que não falar sobre ele não diminui a dor. Só faz com que as boas lembranças também se percam. As palavras de Ricardo atingiram-me como uma revelação. Eu tinha me isolado, evitado falar sobre Eduardo, como se mencionar seu nome pudesse de alguma forma intensificar minha dor. Mas no processo tinha me privado também do conforto que as boas lembranças podiam trazer. Você está certo, respondi após um momento de reflexão. Acho que é hora de começarmos a falar mais sobre ele, de manter sua memória viva, não apenas em nossos corações, mas em nossas conversas, em nossas vidas. Ricardo assentiu, um brilho determinado em seus olhos. Vamos fazer isso, mãe, começando por esse jardim. Vamos trazê-lo de volta à vida, exatamente como o pai gostaria. E assim voltamos ao trabalho, com energia renovada. À medida que o dia avançava, o jardim foi ganhando forma. As roseiras foram plantadas ao longo da cerca, exatamente onde Eduardo as tinha originalmente. Os gerânios coloridos formaram um caminho até a varanda. Ricardo até instalou um pequeno sistema de irrigação por gotejamento para facilitar a manutenção. Quando o sol começou a se pôr, olhamos para nosso trabalho com satisfação. O jardim ainda não estava completo. As plantas precisariam de tempo para crescer, florescer, mas já era um começo. Uma promessa de beleza futura. Ficou ótimo, Ricardo disse, limpando as mãos sujas de terra em um pano. Papai estaria orgulhoso. Sim, estaria, concordei, olhando para aquele espaço que, como minha vida, estava lentamente sendo reconstruído. Obrigada, filho. Por isso, por Ricardo tudo. me abraçou,
Um abraço forte e prolongado, daqueles que trocávamos raramente. Te amo, mãe, e vou estar sempre aqui, para o que você precisar. Aquela noite, depois que Ricardo foi embora, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o jardim recém-plantado sob a luz suave do crepúsculo. As mudas pareciam frágeis, vulneráveis, mas eu sabia que com o tempo, com cuidado e paciência, elas cresceriam fortes e saudáveis. Como eu, pensei. Frágil agora, mas com potencial para me fortalecer. Com a ajuda da minha família, com pequenos passos diários, talvez eu também pudesse florescer novamente. Pela primeira vez em muito tempo, fui dormir com um sentimento de antecipação pelo dia seguinte, não de temor. O domingo traria minha família de volta. Encheriam a casa de vozes e risos. E dessa vez, eu estaria mais preparada para recebê-los, mais presente, mais viva. O domingo amanheceu com um sol radiante, como se o céu tivesse decidido abençoar nosso encontro familiar. Acordei cedo com uma energia que não sentia há meses. Meu corpo ainda doía do trabalho no jardim do dia anterior, mas era uma dor boa, produtiva, que carregava consigo a promessa de renovação. Enquanto preparava o café da manhã, notei algo diferente. Estava cantarolando. Uma velha canção que Eduardo costumava assobiar enquanto trabalhava no jardim. A melodia tinha vindo naturalmente, sem que eu percebesse. Parei por um momento, surpresa com meu próprio comportamento. Há quanto tempo não cantava? Não me lembrava da última vez. O café da manhã foi tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, não comi apenas por necessidade, mas com prazer. Senti o sabor do pão, o aroma do café, a textura da manteiga. Pequenas sensações que tinham sido embotadas pela depressão e que agora voltavam, gradualmente, à minha consciência. Depois de comer, fui até o jardim para admirar o trabalho que Ricardo e eu tínhamos feito no dia anterior. Sob a luz clara da manhã, parecia ainda mais transformado. As roseiras, ainda sem flores, prometiam beleza futura. Os gerânios já exibiam algumas flores coloridas. Peguei o regador e dei a cada planta um pouco de água, lembrando-me das instruções meticulosas de Ricardo. Não encharque, ele tinha dito. Apenas o suficiente para manter a terra úmida. Eduardo dizia o mesmo. Ele sempre teve uma relação quase mística com as plantas, como se pudesse ouvir o que elas precisavam. Sorri com a lembrança, permitindo que ela me aquecesse em vez de me machucar. Voltei para dentro e comecei os preparativos para o almoço. Tinha decidido fazer algo especial. A famosa lasanha de berinjela, que era tradição em nossos encontros familiares. Era uma receita trabalhosa, que exigia tempo e paciência, mas que sempre reunia todos à mesa com expressões de deleite. Enquanto cortava as berinjelas em fatias finas, lembrei-me de tantos domingos passados com a cozinha cheia e barulhenta. Eduardo sentado à mesa, descascando o alho e contando suas histórias exageradas que faziam as crianças rirem. Sandra ajudando com o molho. Lucas provando tudo antes da hora e sendo repreendido por mim. Ricardo, ainda adolescente, reclamando de ter que ajudar, mas secretamente orgulhoso quando elogiávamos sua habilidade com a faca. Essas memórias que por tanto tempo tinham sido dolorosas demais para visitar, agora traziam um conforto inesperado. Sim, aqueles dias tinham acabado. Eduardo não estaria mais sentado à mesa contando suas histórias. Mas novos dias estavam começando. Dias diferentes, mas que podiam, à sua maneira, ser igualmente preciosos. Estava tão absorta em meus pensamentos e na preparação da lasanha que quase não ouvi a campainha. Olhei para o relógio, surpresa. Ainda era cedo, quase 11 da manhã. Não esperava ninguém antes da 1 da tarde. Ao abrir a porta, encontrei Lucas, sozinho.
Filho, perguntei confusa. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele sorriu, um sorriso um pouco nervoso. Tudo bem, mãe. Só vim mais cedo para te ajudar com o almoço. Camila e as crianças vêm mais tarde com todos. Fiquei emocionada com o gesto. Lucas, meu filho do meio, sempre tão ocupado com seu trabalho como advogado, tinha separado um tempo extra apenas para ficar comigo. Entre, entre, convidei. Estou fazendo a lasanha de berinjela. A famosa, ele exclamou, os olhos brilhando de antecipação. Posso ajudar? Claro. Pode começar picando as cebolas para o molho. Trabalhamos lado a lado na cozinha, conversando sobre coisas triviais. O trabalho dele, as notas de Gabriel na escola, os planos de Yasmin para o futuro. Era uma conversa leve, normal. O tipo de conversa que mães e filhos têm quando não estão separados por muros de dor e luto. Em determinado momento, enquanto montávamos as camadas da lasanha, Lucas comentou. Sabe, mãe, Ricardo me contou sobre o jardim. Disse que vocês trabalharam nele o dia todo ontem. Sim, foi maravilhoso. Respondi espalhando o molho sobre uma camada de berinjelas. Seu irmão tem um talento natural para isso, assim como seu pai. Ele me disse também que vocês conversaram sobre o papai, que foi bom, que ajudou. Olhei para meu filho, notando a hesitação em sua voz, o cuidado com que escolhia as palavras. Foi sim, Lucas. Foi muito bom lembrar dos momentos felizes, em vez de apenas sentir a falta. Ele assentiu, pensativo. Tenho evitado falar sobre o pai. Achei que seria mais fácil assim. Mas talvez esteja na hora de mudar isso. Toquei seu rosto, aquele rosto de homem adulto que ainda guardava traços do menino que ele tinha sido. Nunca é tarde demais para começar a falar sobre as pessoas que amamos. Lucas sorriu, os olhos úmidos. Sabe o que mais sinto falta? Daquelas histórias absurdas que ele contava nos almoços de domingo. Aquela do peixe gigante que ele jurava ter pescado. E que sempre crescia alguns centímetros a cada vez que ele contava. Completei rindo. Exatamente. No final, aquele peixe já tinha o tamanho de um tubarão. Rimos juntos, e foi como se uma comporta se abrisse. Lucas começou a contar outras histórias, outras memórias de Eduardo. Algumas eu conhecia bem, outras eram novas para mim. Momentos entre pai e filho que eu nunca tinha presenciado. Quando a lasanha finalmente foi ao forno, estávamos ambos com os olhos marejados, mas sorrindo. O peso de não falar sobre Eduardo, de tentar apagá-lo de nossas conversas para evitar a dor, tinha sido levantado. E, surpreendentemente, falar sobre ele, lembrar dele com amor e humor, não aumentava a dor. De certa forma, a tornava mais suportável. A campainha tocou novamente, e desta vez era o restante da família. Sandra, Osvaldo e Daniel, Ricardo, Úrsula e as gêmeas, Camila com Gabriel e Yasmin. Todos juntos, barulhentos, trazendo sobremesas, bebidas, presentes para a vovó. A casa, que tinha estado silenciosa por tanto tempo, encheu-se de vida. As crianças correram para o jardim recém-plantado, admirando as flores, fazendo 1000 perguntas. Os adultos se acomodaram na sala, conversando animadamente. A lasanha, quando saiu do forno, foi recebida com exclamações de deleite. Durante o almoço, sentada à cabeceira da mesa, o lugar que tinha sido de Eduardo por tantos anos, observei minha família com um misto de gratidão e melancolia. Havia um espaço vazio ali, um espaço que sempre existiria. Mas ao redor dele, a vida continuava, rica e plena. Em determinado momento, Gabriel, sempre tão observador, comentou: Vovó, você está diferente hoje. Diferente como? Perguntei, curiosa sobre o que uma criança de 9 anos poderia ter notado. Não sei explicar direito. Ele respondeu, franzindo a testa em concentração.
Você parece mais viva. Houve um momento de silêncio constrangido à mesa. Os adultos se entreolharam, preocupados com minha reação a um comentário tão direto. Mas eu apenas sorri. Acho que estou mesmo, Gabriel. Acho que estou começando a ficar mais viva. Depois do almoço, enquanto as crianças jogavam no quintal e os adultos conversavam na sala, Sandra me chamou para um canto reservado. Consegui marcar uma consulta para você, mãe, ela disse em voz baixa. Com o Dr. Wilson, aquele terapeuta que mencionei. É para terça-feira, às 10 da manhã. Se você ainda quiser ir, claro. Olhei para minha filha, para seu rosto cheio de esperança e preocupação. Pensei nos últimos dias, nas pequenas vitórias e nas inevitáveis recaídas. Na clareza com que agora percebi a minha condição. Não apenas tristeza, não apenas luto, mas algo mais profundo, mais persistente. Algo que talvez precisasse de ajuda profissional para ser completamente superado. Vou ir, respondi decidida. Obrigada por cuidar disso. O alívio no rosto dela era palpável. Quer que eu vá com você? Não precisa, filha. Posso ir sozinha. Na verdade, acho que preciso ir sozinha. Sandra assentiu, compreensiva. Estou orgulhosa de você, mãe. Sei que não é fácil. Nada disso tem sido fácil, admiti. Mas talvez esteja na hora de tentar caminhos diferentes, de aceitar ajuda. Ela me abraçou, forte, como se quisesse transferir sua própria força para mim através daquele contato. Você vai ficar bem, mãe. Um dia de cada vez, você vai ficar bem. O resto do domingo passou em um borrão de jogos, conversas, risadas. As crianças me arrastaram para uma partida de Uno, depois para um jogo de mímica que me fez rir até as lágrimas. Ricardo mostrou a todos o jardim, explicando com orgulho o trabalho que tínhamos feito. Lucas contou algumas das histórias do pai, fazendo todos rirem com suas imitações exageradas. Quando a noite chegou e todos começaram a se preparar para ir embora, senti aquela familiar pontada de tristeza. A casa logo estaria vazia novamente. O silêncio voltaria. Mas algo tinha mudado. O silêncio não me parecia mais tão ameaçador, tão opressivo. Era apenas silêncio, não uma sentença de solidão eterna. Mesma hora domingo que vem? Daniel perguntou, abraçando-me na despedida. Claro que sim, meu amor, respondi beijando o topo de sua cabeça. Posso vir na quarta de novo? Ele insistiu. Tenho outra música para tocar para você. Vou adorar ouvir. Uma a uma as famílias partiram. Sandra foi a última a sair, ajudando-me a guardar os últimos pratos limpos. Como está se sentindo? Ela perguntou enquanto secava um copo. Refleti por um momento antes de responder. Cansada, emocionalmente exausta. Mas de um jeito bom, se isso faz sentido. Ela sorriu, compreensiva. Faz todo o sentido. Quando finalmente fechei a porta após a saída de todos, a casa estava silenciosa. Mas era um silêncio diferente do que eu tinha conhecido nos últimos meses. Não era o silêncio da ausência, do vazio, mas o silêncio que segue momentos de plenitude. Um silêncio cheio de ecos de risos, de conversas, de vida. Caminhei até a cozinha e vi sobre a geladeira uma nova adição à coleção de desenhos. Karina tinha feito um retrato da família, todos de mãos dadas em frente a uma casa amarela com um jardim florido. No céu, uma figura de palito com asas olhava para baixo, sorrindo. Vovô Eduardo estava escrito ao lado com a letra desajeitada de uma criança de 11 anos. Sorri, tocando o desenho com a ponta dos dedos. Eduardo, nosso anjo da guarda, sempre presente mesmo na ausência. Naquela noite, antes de dormir, peguei o celular que Yasmin tinha me dado. Abri o grupo da família e escrevi uma mensagem simples. Obrigada pelo dia maravilhoso. Amo todos vocês.
Natália. As respostas vieram quase imediatamente. Corações, carinhas sorridentes, mensagens de "também te amamos". Uma explosão de carinho digital que me acompanhou até o sono. Na terça-feira, conforme prometido, fui à minha primeira sessão de terapia. O doutor Wilson era um homem de meia idade com um sorriso gentil e olhos atentos. Seu consultório era acolhedor, com plantas nas janelas e uma estante cheia de livros. "Dona Natália!" Ele me cumprimentou, estendendo a mão. "É um prazer conhecê-la. Sandra me falou muito sobre você." Sentei-me na poltrona indicada, nervosa, as mãos trêmulas sobre o colo. "Não sei bem por onde começar", admiti, após um momento de silêncio. "Que tal pelo começo?" Ele sugeriu, sua voz calma e gentil. "Me conte um pouco sobre você." E assim comecei. Falei sobre minha carreira como professora, sobre meu casamento com Eduardo, sobre nossos filhos. Falei sobre a aposentadoria, sobre os planos que tínhamos feito juntos. E então, com a voz embargada, mas determinada, falei sobre a morte dele, sobre o infarto súbito, sobre o vazio que tinha ficado, sobre a depressão que tinha tomado conta de mim. O doutor Wilson ouviu atentamente sem interromper, apenas ocasionalmente fazendo perguntas para clarificar algum ponto. Quando terminei, ele disse: "Você passou por muito, Dona Natália, e está dando passos importantes para cuidar de si mesma. Isso já é uma grande vitória." "Às vezes não parece", confessei. "Às vezes parece que estou apenas arranhando a superfície de algo muito mais profundo." E está. O luto é assim. Não é algo que se supera de uma vez, como uma doença. É algo com que se aprende a conviver, dia após dia. E a depressão complica ainda mais esse processo. "Como sei a diferença?" perguntei. "Entre o luto normal e a depressão?" "Nem sempre é fácil distinguir", ele respondeu pensativo. "Mas a depressão tende a nos paralisar, a nos impedir de viver. O luto, por mais doloroso que seja, eventualmente nos permite continuar, ainda que transformados pela perda." Assenti, refletindo sobre suas palavras. "Estou aprendendo a falar sobre ele novamente", disse após um momento. "Sobre Eduardo. Por muito tempo, evitei seu nome, suas fotos, qualquer coisa que o lembrasse diretamente, como se pudesse apagar a dor, apagando-o." "E funcionou?" "Não", admiti com um pequeno sorriso triste. "Só fez com que eu perdesse também as boas lembranças." "Esse é um insight muito valioso", o Dr. Wilson observou. "Muitas pessoas em luto tentam proteger-se da dor, evitando memórias do ente querido. Mas acabam perdendo também o conforto que essas memórias podem trazer." Saí daquela primeira sessão não exatamente curada. Isso seria pedir demais, mas com uma sensação de que estava no caminho certo. O Dr. Wilson tinha sugerido algumas estratégias para os dias ruins, quando a depressão se manifestasse mais fortemente. Pequenas caminhadas ao ar livre, manter um diário de gratidão, buscar atividades que me dessem prazer. "E lembre-se", ele disse na despedida, "não é fraqueza pedir ajuda. Na verdade, reconhecer que precisamos de apoio é um dos atos mais corajosos que podemos fazer." Nas semanas que se seguiram, estabeleci uma nova rotina. Terapia às terças-feiras, visita de Daniel às quartas, trabalho no jardim às quintas, sozinha ou com o Ricardo quando ele podia vir. Preparativos para o almoço de domingo aos sábados. E os domingos, claro, dedicados à família. Nem todos os dias eram bons. Havia manhãs em que acordava com aquela familiar sensação de peso no peito, quando o simples ato de sair da cama parecia exigir mais energia do que eu possuía. Havia tardes em que a solidão me sufocava, quando nem mesmo as mensagens constantes no grupo da família conseguiam preencher o vazio. Mas também havia dias bons,
Dias em que o sol parecia mais brilhante, em que o canto dos pássaros no jardim recém-plantado me enchia de uma alegria simples. Dias em que recordar Eduardo trazia mais sorrisos do que lágrimas. Dias em que eu me sentia grata, verdadeiramente grata, por estar viva, por ter a chance de ver meus netos crescerem, por poder reconstruir minha relação com meus filhos. Um desses dias bons foi quando Gabriel veio me visitar sozinho, trazendo seu projeto de ciências para me mostrar. Era um pequeno jardim vertical, feito com garrafas PET recicladas. É para pessoas que moram em apartamentos pequenos, vovó. Ele explicou, ajeitando os óculos com orgulho. Para que elas possam ter plantas mesmo sem um quintal. Observei seu trabalho meticuloso, a forma como tinha calculado o espaçamento entre as garrafas, como tinha escolhido plantas que precisavam de pouca luz. É brilhante, Gabriel, elogiei sinceramente. Seu avô teria adorado isso. Ele sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de orgulho. A ideia veio dele, na verdade. Lembra daquele dia que vocês vieram almoçar lá em casa? E o vovô falou sobre como era triste que as pessoas nas cidades grandes não tinham espaço para plantar? Não me lembrava. Era uma das inúmeras conversas cotidianas que tínhamos tido, que não tinha sido registrada como especial na minha memória. Mas Gabriel tinha guardado aquelas palavras, tinha deixado que elas germinassem em sua mente jovem, e agora floresciam neste projeto criativo. Ele ficaria muito orgulhoso de você, disse, a voz embargada de emoção. Você acha mesmo? Gabriel perguntou, os olhos brilhando de esperança. Tenho certeza absoluta. Outro dia memorável foi quando Yasmin me pediu para ajudá-la com uma redação sobre a pessoa mais inspiradora que conheço. Para minha surpresa, ela tinha escolhido escrever sobre mim. Mas por quê? Perguntei genuinamente confusa. Há tantas pessoas verdadeiramente inspiradoras no mundo. Cientistas, artistas... Por que você me mostrou líderes... que é força de verdade, vovó? Ela respondeu com uma maturidade surpreendente para seus 13 anos. Não é nunca cair ou nunca sofrer. É levantar-se depois de cada queda. É continuar vivendo mesmo quando parece impossível. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu que tinha me considerado tão fraca, tão derrotada pela vida, estava sendo vista como um exemplo de força por minha neta. Era uma perspectiva que nunca tinha considerado antes. Talvez fosse isso que o doutor Wilson queria dizer quando falava sobre reformular nossa narrativa. Não se tratava de negar a dor, a perda, as dificuldades, mas de vê-las como parte de uma história maior. Uma história que incluía também crescimento, resiliência, capacidade de transformação. No domingo que marcou 2 meses desde aquela primeira visita de Daniel, o domingo que tinha acendido a primeira fagulha de luz no meu poço escuro, fizemos algo especial. A família toda se reuniu no quintal, agora florescente com as rosas que Ricardo tinha plantado e que eu cuidava diariamente. Cada um trouxe uma planta para adicionar ao jardim. Sandra trouxe lavanda, porque a mãe sempre cheirava tão bem. Lucas trouxe hortelã, porque o pai adorava aquele chá de hortelã depois do jantar. Ricardo trouxe um pequeno limoeiro, porque os pais sempre diziam que a vida podia ser azeda às vezes, mas nós podíamos fazer uma limonada. As crianças também trouxeram suas contribuições. Daniel, margaridas coloridas. Gabriel, uma trepadeira para a cerca. Yasmin, um vaso de violetas para o parapeito da janela. Karina e Hilda, girassóis, porque a vovó é como um girassol, sempre se virando para a luz. Plantamos tudo juntos, nossas mãos se misturando na terra úmida, nossas risadas se elevando no ar da tarde. Era uma celebração da vida, do renascimento, da continuidade. Em um momento parei e olhei ao redor, para minha família reunida, para o jardim que refletia tanto amor e memória. O vazio deixado por Eduardo ainda estava lá.
Sempre estaria. Mas ao redor desse vazio, a vida tinha florescido novamente. Rica, complexa, por vezes dolorosa, mas inegavelmente bela. A luz que encontrei no fundo do poço, pensei, lembrando-me de como tinha me sentido naqueles dias escuros, após a morte de Eduardo. A luz não tinha vindo de fora, como eu inicialmente pensara. Não tinha sido apenas meus filhos, meus netos, me puxando de volta para minha superfície, embora seu amor e persistência tivessem sido fundamentais. A luz estava dentro de mim o tempo todo. Uma pequena fagulha de vida, de força, que tinha se recusado a se apagar completamente, mesmo nos momentos mais sombrios. Uma fagulha que apenas precisava de um sopro gentil, um desenho infantil, um abraço apertado, uma tarde de jardinagem, para começar a brilhar novamente. Enquanto observava Daniel e Gabriel correrem pelo jardim, perseguindo uma borboleta, enquanto via Yasmin ensinando as gêmeas como tirar selfies com o melhor ângulo, enquanto meus filhos conversavam e riam ao redor da mesa do quintal, senti uma profunda gratidão. Não apenas por eles, mas por mim mesma, por ter sobrevivido ao fundo do poço, por ter encontrado um caminho de volta à luz. A depressão ainda estava lá, uma sombra que por vezes ameaçava envolver-me novamente. O luto por Eduardo nunca desapareceria completamente. Mas agora eu sabia que podia conviver com essas realidades sem ser consumida por elas. Podia encontrar alegria mesmo em meio à tristeza. Podia continuar vivendo, amando, crescendo. No final daquela tarde, quando todos já tinham ido embora e eu estava sozinha novamente, caminhei até o jardim e sentei-me no banco que Ricardo tinha instalado sob a árvore. O sol se punha, lançando uma luz dourada sobre as flores recém-plantadas. Uma brisa suave agitava as folhas acima de minha cabeça. Você teria adorado ver isso, Eduardo, disse em voz alta, sem me importar se alguém poderia me ouvir. Ver nossa família reunida, vendo nosso jardim renascer, ver-me renascer. E por um instante, apenas um instante, senti como se ele estivesse ali, sentado ao meu lado, sua mão invisível sobre a minha. Um conforto silencioso, uma presença que transcendia a ausência física. Sorri, deixando que as lágrimas rolassem livremente pelo meu rosto. Lágrimas que não eram apenas de tristeza ou de alegria, mas de uma emoção mais complexa, mais profunda. A emoção de quem tinha conhecido as profundezas do desespero e agora podia apreciar plenamente a dádiva simples de estar vivo, de estar presente, de estar conectado. A luz que eu tinha encontrado no fundo do poço não era o fim da jornada, percebi. Era apenas o começo. O começo de uma nova fase, uma nova versão de mim mesma. Uma Natália que carregava cicatrizes, sim, mas que também carregava sabedoria, força e uma capacidade renovada de amar e ser amada. E pela primeira vez desde que Eduardo partira, senti-me em paz com essa ideia. Em paz com a continuidade da vida, com suas inevitáveis perdas e seus inesperados presentes. Em paz comigo mesma. O sol finalmente se pôs, mergulhando o jardim na penumbra do crepúsculo. Levantei-me do banco, sentindo o corpo cansado, mas o espírito inexplicavelmente leve. Amanhã seria um novo dia, com seus próprios desafios, suas próprias alegrias. E eu estaria aqui para vivê-lo plenamente. Se você conhece alguém que está enfrentando depressão ou passando por um luto profundo, compartilhe esta história. Às vezes, saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para a cura. Deixe seu comentário contando uma experiência de superação que tocou sua vida e inscreva-se no canal para mais histórias reais que inspiram e confortam. A luz sempre encontra um caminho, mesmo nas situações mais difíceis.